aqui? Então, beleza. Vamos lá, então? Danilo, bom te rever aqui, né? Eu queria te perguntar, depois, a gente até conversou sobre isso na Zona Mista, você foi muito atencioso com todos nós, você falou da importância que era o resultado, voltar a vencer. E agora, diante do Paraguai que não terá o Gustavo Gomes, um dos principais jogadores da seleção paraguaia. O que você faz para o torcedor brasileiro? Prazer todo meu, mais uma vez, falar com você, com todos. Outro dia, sim, era muito importante o resultado, que a gente vinha de um mau humor, assim, né, de uma tristeza por tudo aquilo que foi a Copa América, por toda a expectativa que tinha e o resultado não alcançado. Junto a isso, a nossa posição na classificação para as eliminatórias. Então, era importante vencer, dar um sinal, subir posições na tabela. E quando se vence, fica muito mais fácil, né, como eu falei aquele dia ali, corrigir as coisas, o ambiente melhora, isso facilita os desafios, facilita superar os obstáculos. E eu acho que é esse o caminho. Claro que a gente quer jogar bem, a gente tem muito que melhorar e a gente é consciente disso, esse é o primeiro passo, mas quando se vence é muito mais fácil de corrigir. Tudo bem? Boa noite. O Paraguai é um adversário que, nessa Copa América, fez 7 jogos, e sofreu 3. A gente sabe que jogar fora de casa em eliminatórias é sempre difícil, mas quando vocês pegam um adversário que vem nesse momento, de certa forma, a expectativa sobre o desempenho de vocês aumenta justamente para jogar com um time que está feito. Eu queria perguntar para você, diante desse Paraguai, de que maneira vocês trabalharam, de que maneira você acha que deve comportar, já que a gente tem, obviamente, vocações defensivas, só fez um gol, mas 3 gols errados também, foi bastante bom. É curioso isso, né? Porque realmente a expectativa aumenta, todo mundo espera um tipo de jogo e uma exibição do Brasil acima daquilo que vem acontecendo, mas o Paraguai sempre foi uma equipe muito física. O jogo de eliminatória, assim como o Libertadores aqui na América do Sul, são jogos muito, muito especiais, com características muito diferentes daquilo que é o futebol, digamos, por exemplo, o europeu. Então, é muito difícil conseguir ter andamento no jogo, é um jogo às vezes muito faltoso, é um jogo às vezes que tem momentos onde tem confusão entre os jogadores, onde o árbitro tem que chamar atenção, tem que fazer aquilo. Então, o jogo muitas vezes não anda. Então, isso também prejudica aquilo que pode ser o desempenho. Nós vencemos nas últimas eliminatórias 2-0, se não me engano, e já faziam aí não sei quantos anos o Brasil não vencia aqui contra o Paraguai. Então, assim, é claro que a expectativa aumenta e nós temos que estar habituados a lidar com isso, com a expectativa, com aquilo que é a espera de um desempenho mais vistoso, digamos, da seleção brasileira, mas os jogos são mesmo difíceis. Independente do momento, o Paraguai é uma equipe física, uma equipe que corre, que luta, vai estar jogando em frente ao seu torcedor, busca também se recuperar. Então, assim, eu espero e desejo que tudo aquilo que a gente trabalhou durante esses dias, tudo aquilo que a gente tem de estratégia possa funcionar, para que a gente possa ter mais fluidez no jogo, conseguir mover melhor a bola, conseguir ter mais posse no campo adversário. Mas eu tenho quase certeza de que vai ser um jogo muito difícil, muito truncado, com muita falta, muito, muito encontro físico, e a gente tem que se habituar a isso também. Hoje esse fez um bom pedacinho da partida ali contra o Equador, e você diz muito que palavras muitas vezes são ao vento. O que realmente importa são as atitudes e como que vocês demonstram isso dentro do campo. Minha pergunta é, nesse jogo contra o Paraguai, o que o público brasileiro, o que a torcida pode esperar de atitude de vocês dentro de campo, que mostre mais do que as palavras, que a gente sabe que vocês estão empenhados e tal, mas como vocês podem mostrar isso com atitude? Primeiramente, em relação a essa comparação, né, de palavras ao vento e atitudes, eu gostaria de voltar um pouco no jogo de estreia da Copa América. Eu gostaria de pedir desculpa a todo torcedor que se sentiu ofendido com aquele meu encontro com o torcedor ao fim da partida. Acho que o futebol é totalmente passional, é um esporte onde as emoções são sempre à flor da pele, e o torcedor mais ainda tem o direito de cobrar, de criticar,
expor ali seus pensamentos. Eu sou humano e reconheço que naquele momento ali eu tive uma atitude que, como atleta, como pai, como capitão da seleção brasileira, não era a atitude que deveria ter acontecido. Então eu queria falar sobre isso, pedir desculpa aqui, né, em frente às câmeras, porque eu acho que é muito importante reconhecer também através de atitudes e me colocar à disposição e vulnerável nesse assunto, refletir muito em relação a isso e sem dúvida nenhuma não foi a melhor atitude que eu tomei, porque como eu falei, o torcedor está ali para cobrar, paga ingresso, está ali com as emoções também à flor da pele, assim como nós. Em relação àquilo que o torcedor possa esperar de nós, eu acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio, um padrão de luta dentro de campo, de raça mesmo, que é aquilo que o torcedor muitas vezes pede. Eu acho que a gente demonstrou muito bem nesse último jogo. Muitas vezes a gente, num contra-ataque, nosso retorno dos nossos atacantes, dos nossos meio-campistas, Rodrigo, Vinícius, Paquetá, voltavam sempre atrás da linha da bola, muito rápido. Isso é muito bonito de se ver. Isso é também um dos motivos pelos quais a gente não sofre muitos gols, não sofre muitas ações defensivas de perigo. E a gente tem que manter um nível, a gente não pode ficar oscilando também nessa disputa, também nesses embates em campos físicos. Acho que a gente tem que manter um nível mínimo ali de disposição, de entrega, de luta. Acho que isso que faz com que as pessoas olhem para a gente e falem, pô, estão vestindo a camisa da seleção brasileira com empenho, com determinação. Eu acho que é isso, a gente manter um mínimo, uma linha, assim, não ficar oscilando em relação a isso. Depois, a qualidade que o Brasil tem, certamente isso vai fluir de maneira natural. Numa resposta, você falou o quanto foi importante a vitória contra o Equador, e aí quando você foi falar do futebol, embora a gente não tenha ainda atingido o patamar que a gente espera de futebol. Recentemente, contra esse mesmo Paraguai na Copa América, talvez tenha sido a apresentação do Brasil recente que deixou mais próximo daquilo que o torcedor espera. Ele jogou bem, 4-1, viu o posto diante dos adversários, que você dá para trazer alguma coisa daquele jogo, e é mais ou menos esse conceito de jogar bem que vocês estão procurando agora nas eliminatórias? Futebol é muito engraçado, porque naquele jogo ali, se você fizer uma análise bem profunda daquilo que foi o jogo, realmente, o Paraguai quase abriu o placar de fora da área. Em vários momentos a gente estava muito mal posicionado nos contra-ataques que eles tinham, nas nossas marcações preventivas, que se diz assim. Entretanto, a gente conseguiu furar o bloqueio e fazer gol. Então, às vezes é um pouco complicado essa análise. Mas pensando por um lado, digamos assim, de euforia, de empolgação, de alegria, eu acho que aquele jogo, sim, nos trouxe... o Brasil conseguiu demonstrar um futebol alegre, conseguiu, de certa forma, mesmo correndo riscos que a gente podia ter evitado, demonstrou um futebol muito mais solto, muito mais alegre, e isso faz falta também, né? As avaliações que são feitas são importantes, os estudos, né, como eu disse, marcação preventiva, homem livre, homem não livre, mas é importante também demonstrar essa alegria, um futebol mais solto, talvez com mais, assumindo mais riscos, que também pode trazer mais frutos. Para o ímpar. Para o nosso abraço, Danilo. Toda vez que a gente entrevista você ou qualquer outro jogador da seleção, com todo respeito, todos falam assim, o professor Dorival é foda. Ele exige muito. Nós estamos tentando assimilar os ensinamentos do mestre. O que está faltando para vocês assimilarem esses ensinamentos? Eu tenho certeza que uma das coisas que influencia muito nisso é o número de novos jogadores. Eu acho que a gente, nesse tempo do Dorival, a gente teve a estreia e a convocação de inúmeros novos jogadores. Isso demanda um mínimo tempo, como eu falei, né, depois do jogo, para criar essa conexão, criar essa sinergia, ainda que a gente tenha que estar consciente de que aqui na seleção esse tempo ele é reduzido e tem que ser. Não é uma desculpa ou falar, paciência, espera, não. Esse tempo é reduzido, a paciência aqui é menor e tem que ser porque é um lugar de privilegiados. Então, a gente precisa se comportar como tal, precisa entender o quanto antes aquilo que o Dorival sempre pede, mas acho que as coisas estão caminhando de uma maneira que, muito em breve, isso vai ficar muito claro de que o elenco, de que os jogadores que estão sempre vindo estão entendendo bem aquilo que ele pede e que é uma coisa que vai nos ajudar a estar mais, digamos, confortáveis de campo e demonstrar um futebol, eu diria, mais fluido. Acho que é isso, essa é a palavra. Do Gama Esportiva.
Vocês começam no futebol muito cedo, né, Danilo? E trabalham, vão aprendendo desde cedo, desde os primeiros passos, metodologias, análises táticas. E quando você chega na fase de mais experiência, quando vocês adquirem essa experiência, no teu caso já de vivência de Europa, sempre tem algo a mais que pode complementar essa filosofia e metodologia do treinador. O que falta hoje, além da metodologia do Dorival, para que a seleção volte a ser a seleção brasileira? Acho que é a comparação ladrão da felicidade, né? Dizia Augusto Cury. Eu acho que existe uma coisa que, enquanto o Brasil não voltar a ser campeão mundial, vai ficar sempre justamente com essa expectativa de quando o Brasil vai voltar a ser aquele time que vencia as competições, que ganhava com mais gols de diferença. É justo que seja assim. Eu acho que eu, enquanto garoto, enquanto torcedor, também via dessa forma. O que eu tenho falado muito aqui dentro, principalmente com jogadores, não os mais jovens de todos, mas jogadores com uma idade já média, digamos, Paquetá, Bruno, Vini, Rodrigo, é que não vão chegar jogadores para poder fazer com que o Brasil vença outra vez, não vão chegar outros jogadores, amanhã não vai vir uma outra convocação onde o Dorival vai tirar todo mundo e vai trazer outros 23 novos jogadores. A base é essa, então acho que é entender isso, entender que a responsabilidade e, como eu falei antes, o privilégio é nosso nesse momento, não vão chegar outros e a gente tem que assumir realmente essa responsabilidade, entrar em campo sabendo de que se o resultado for positivo, a gente vai ser aplaudido, a gente vai ter apoio, a gente vai ter gente nos incentivando cada vez mais, e se o resultado não for positivo, vai ser justamente ao contrário, porque é assim o futebol e não tem que ficar dando muita volta, é assim que funciona. Sobre os jogadores novos da seleção brasileira, né? E vem, de fato, uma safra muito jovem. Tem jogadores de 17, 18 anos, e mesmo o Vinícius Júnior e o Rodrigo ainda são bem jovens. Você, como líder da equipe, uma referência, né, e um jogador já mais experiente, como acelerar esse processo que você falou agora há pouco, né? Que é necessário acelerar esse processo, e o que você tem feito, e você, os jogadores mais experientes, para que esses mais jovens se sintam adaptados, confortáveis e também para que eles entrem nessa rotação necessária para que a seleção volte a ter esses tempos aí que você está citando. A primeira coisa é entender que conforto é mínimo. Não existe muito conforto, eu acho. A gente não pode querer muito conforto, né? A gente não pode querer estar todo o tempo sorrindo, a gente não pode querer estar todo o tempo com bom ambiente, com brincadeiras, sabe? Existe um momento para tal, existe um momento onde a pressão vai estar ali, onde a pressão por resultado, a pressão por fazer gols, a pressão por não tomar gols vai estar ali, e é assim que funciona. Então, antes da gente entender que não existe tanto conforto assim, a gente vai se habituar a essas coisas que acontecem aqui na seleção e que é justo que seja assim. E eu acho que vou voltar a bater na tecla daquilo que eu falei na resposta anterior, não vão chegar outros jogadores, então assumir essa responsabilidade, ter consciência de que nós devemos ganhar os jogos, nós devemos assumir as responsabilidades por jogar bem ou mal, nós devemos assumir as responsabilidades porque tomou um gol ou porque não tomou, porque caiu nas quartas de final da Copa América, nós temos que assumir isso. Não é porque é justo que existem vários detalhes e várias coisas que às vezes influenciam, mas não é porque a bola, o campo, a viagem, tudo é justo, mas o que a gente vai fazer se não pode ser mudado? Então, que a gente assuma essa responsabilidade, vá para campo sabendo de todos os obstáculos que existem, mas que a gente possa ser mais forte ainda do que isso, para conseguir estar sempre subindo de nível e chegando mais perto da vitória. Sobre essa reflexão toda que a gente faz constantemente quando a seleção está em atividade, ela criou uma história, provavelmente quando você era criancinha em Bicas, você também olhava para a seleção, debruçava um olhar para a seleção de encantamento. Então a seleção ela tem um compromisso de vitória e um compromisso de encantamento. É histórico isso para a seleção brasileira. Gostaria de saber o teu olhar, o olhar seu pessoal, sobre a transformação que o futebol passa e por que cada dia está mais difícil a gente explicar para as pessoas que o nível de competição mudou, que o futebol tem uma dinâmica diferente, enfim, todas as questões que envolvem o jogo, né? As minúcias que vocês muitas vezes não conseguem, inclusive, explicar para as pessoas, porque as pessoas entendem o jogo, digamos, encantador, bonito, principalmente como um jogo ofensivo. Você tem uma profusão de oportunidades, criação de chances de gol. Como é que é possível explicar isso para as pessoas, que o nível de competição é outro? Se é que é possível
Como é que você enxerga essa questão e essa cesta que a seleção tem sobre as costas dela, que é vencer e também encantar? A minha opinião em relação a isso é que vai muito além da seleção brasileira, eu diria. É claro que eu, enquanto garoto, como você falou, eu adorava ver o Brasil e que o Brasil ganhasse de goleada, 2-0 só. Eu estava na frente da televisão e não estava satisfeito. Mas é uma questão que vai muito além da seleção brasileira. Eu costumo dizer que o negócio o futebol, né, o business, é incompatível com aquilo que é futebol na sua essência. A paixão, o amor à camisa, o drible, uma coisa mais, diria, irresponsável dentro de campo, sabe? E por isso essa janela de distância entre aquilo que são os profissionais do futebol, os jogadores, o futebol atual, com aquilo que são os torcedores, com aquilo que são os leigos, diria assim, os apaixonados pelo futebol, que enxergam de uma distância. Eu tenho uma coisa triste que eu penso é que cada vez mais vai aumentar isso, por como se trata o futebol com tamanha seriedade, com tamanho profissionalismo, quase tratando de matemática, de números, sabe, de entender tudo isso de uma maneira muito industrial, eu diria assim. Então, esse gap, ele tende sempre a aumentar. Qual é a nossa maneira, talvez, de tentar diminuir isso? É entrando em contato com o torcedor, entrando em contato com as pessoas que não têm como ter acesso a tudo isso, para que eles vejam também a nossa história, vejam que a gente está ali dentro de corpo e alma, né? Seja da seleção, seja dos nossos clubes, porque eu acho que é uma coisa que vai muito da seleção brasileira, né? Como eu falei, o business, o negócio, o futebol, ele se tornou incompatível com aquilo que é a paixão, com aquilo que é a essência do futebol, e eu penso que isso vai ser difícil de voltar a se aproximar como já foi um dia. Globo. Você é um jogador que tem mais de uma década de seleção brasileira e nesse período viu gerações saírem, outras chegarem. A gente está no momento da nova geração jogando nessa convocação. Temos o Endrick, temos o Estevão. E você também é um cara que se preocupa com o aspecto humano, o aspecto psicológico. Tem algo dessa geração que está chegando agora que você consegue apontar como uma marca? Algo que talvez tenha diferença desses meninos que chegam agora, e quando a sua geração chegou aqui na seleção, algo que seja muito, muito único dessa nova safra? Eu acho que eles... Eu acho não. Tenho certeza que eles vêm de uma geração que se adapta muito mais fácil a tudo que é novidade, assim. Talvez pela tecnologia, talvez pela quantidade de informações que tem hoje em dia no mundo, falando no âmbito geral, tem uma capacidade de adaptação a tudo muito rápido, seja as ideias do treinador, seja as programações, aquilo que são as exigências, e isso pode ser um ponto muito positivo para aquilo que vai ser a carreira deles, para aquilo que vai ser o futuro da seleção brasileira, uma capacidade de adaptação muito maior, eu diria, daquilo que era a minha geração, ou aquelas gerações anteriores, que precisava talvez de muito mais tempo, de muito mais informação, de muito mais conversa para poder se adaptar a um tipo de ambiente. Eu diria que é isso, assim, pensando rapidamente. Boa noite. Voltando à sua resposta a respeito do grupo que não vai ser tão modificado assim, que não vão chegar outros 8 jogadores, eu queria saber o que você pensa a respeito da posição do Brasil na prateleira do futebol hoje. O Brasil, não o ranking da FIFA, mas no seu ranqueamento, onde você colocaria o Brasil há 2 anos na Copa do Mundo, e se você vê realmente reais perspectivas de crescimento a ponto de chegar numa primeira prateleira, de chegar na próxima Copa brigando, de fato, pelo título. Eu tenho uma posição bem clara em relação a isso, que eu separo por duas colunas, digamos assim. A primeira é aquilo que é a qualidade dos jogadores, né? Do material assim, humano, enquanto a jogadores. Isso continua sendo das melhores do mundo. Eu levo 14 temporadas no futebol europeu, acho que alguma propriedade para falar em relação a isso eu tenho, e tenho certeza, estou seguro daquilo que eu estou falando, de que quanto a matéria-prima continua sendo das melhores do mundo.
Só que existe uma coisa que evoluiu muito em todos os países, né, no mundo inteiro, que é a organização, planejamento, né, enxergar sempre mais adiante daquilo que se está vivendo no momento. E eu estou seguro de que nisso a gente deixou a desejar há algum tempo nos outros 2 ciclos. Mesmo tendo isso muito bem feito, tendo feito isso muito bem feito, a gente não conseguiu vencer. Então você pensa, se a gente não conseguiu vencer fazendo aquilo, a organização, planejamento, tudo com muita seriedade, tudo minuciosamente bem, a gente não conseguiu vencer. Nesse momento a gente está um passo atrás justamente por isso, porque a gente teve muita instabilidade. A gente, quando eu falo a seleção brasileira no geral, né, teve muita instabilidade, muitos nomes, treinadores, estratégias, planos, jogadores, demorou assim, a pensar um caminho que ia ser uma total renovação, não ia ser, ia se manter uma equipe, não ia. Então, assim, perdeu-se tempo em relação a isso e faz com que a gente esteja certamente um passo atrás daquilo que são as principais potências hoje em campo, eu diria, mas tudo isso porque o nosso conjunto ainda não está bem feito, digo, conjunto. Matéria-prima, organização e planejamento. Agora sim, com o Dorival, e desde que ele entrou em março, as coisas começaram a entrar por um caminho onde se pode falar que existe um planejamento claro e bem feito, mas ficou a desejar, isso está bem claro, eu já falei isso para o presidente, está bem claro que depois da Copa do Mundo a gente perdeu tempo e isso faz com que a gente esteja um passo atrás, certamente. Vou botar agora no Paraná de comunicação. O Brasil estava em 6º lugar, a vitória devolveu o Brasil à 4ª colocação, mas o time estava no limite da zona de classificação. Em algum momento, esse risco passou pela conversa entre vocês, e aí, após o jogo, o Dorival pediu paciência e disse que esse é um trabalho de 2 anos. Dá tempo de evoluir a esse ponto, de chegar competitivo? Tem que dar. Como eu falei antes, aqui, a paciência aqui ela é diferente da paciência daquilo que é fora daqui da seleção brasileira. Tem que dar. Nós não podemos pensar, talvez vai ter tempo, talvez vai dar jeito. Não, nós temos que entender que quanto falta? 2 anos, 1 ano e meio? Então, nesses 2 anos, nesse 1 ano e meio, a gente vai ter que otimizar o tempo, otimizar as datas, otimizar os treinamentos, otimizar os tempos em vídeo, para que a gente possa chegar lá na frente o mais preparado possível para poder competir de igual para igual com todas as potências do futebol hoje em dia. Tá bom? Valeu, pessoal. E procurarmos soluções. Jogar pedra, apagar luzes é muito fácil, eu também sei fazer. Agora, criar fato, buscar soluções, encontrar caminhos, poucos conseguem fazer isso. E esse tipo de debate é o que nós devemos ter. Mais vezes. Só pedir um favor, para não registrar isso aí, né? Só entre a gente. Não. Começa o Wellington, o debate. Vamos lá. Aqui na sua frente. A sua resposta a respeito do Vinícius Júnior na coletiva me fez pensar bastante. Pedir tempo, a início da temporada, e a promessa de que vamos ter um time competitivo para a Copa do Mundo. Qual é o caminho para que isso possa acontecer, ao seu sentido? O caminho é não gerarmos uma expectativa excessiva, mesmo entendendo que ele viva um grande momento, assim como nós fizemos outras oportunidades com outros atletas, tanto
nessa última janela de Copas, como nas anteriores. Às vezes nós geramos uma expectativa excessiva e nós mesmos, daqui a pouco, questão de meses, nos decepcionamos com determinadas situações. Eu acho que é esse equilíbrio que nós devemos encontrar. E nós temos que ter um pouco mais de paciência. Isso daí que o Danilo falou é um fato. Nós estamos passando por um momento de uma reformulação que todo mundo pediu. Todos os torcedores que me encontravam na rua, de um modo geral, as perguntas iniciais quando da nossa chegada à seleção, ao Rodrigo Caetano da mesma forma, olha, a gente precisa de uma reformulação, de rejuvenescer um pouco o time. Isso se faz com equilíbrio, com calma, com paciência. Eu nunca vi em equipe nenhuma, e olha que são de 20 anos como treinador, você montar e no seguinte você já encontrar resultados e caminhos. O futebol, ele passa por um momento no mundo todo onde nós estamos vendo uma ordem sendo alterada. Uma equipe como a Itália, por exemplo, ficou duas Copas do Mundo fora das disputas. E isso pode acontecer a qualquer momento com uma das equipes sul-americanas de ponta. Nós tivemos muito próximos aí, anos atrás, de vermos uma equipe como a Argentina, com um poderio fantástico na época, ficando fora da competição e decidida essa competição, se não me falha a memória, com a Austrália, em 2 partidas. Então, assim, tudo pode acontecer. Por isso que um momento como esse, em que nós estamos buscando novos caminhos, não passam por resultados imediatos. Pode até vir a acontecer, abortos acontecem, mas não é a realidade da grande maioria. A evolução das equipes, principalmente sul-americanas, que tiveram um crescimento muito grande nesses últimos 8, 10, 12 anos, está fazendo com que as nossas disputas se tornem muito mais difíceis, complicadas, e aqueles resultados alcançados anteriormente, olha, dificilmente voltarão a acontecer. Por isso, a nossa realidade é nos prepararmos para tentarmos buscar, galgando degraus, para que voltemos a ter, sim, um futebol respeitado, competitivo e protagonista. Eu acho que esse é o trabalho. E não vai acontecer do dia para a noite. Não adianta nós criarmos uma ilusão ao torcedor. Olha, nós sairemos dando espetáculos e resultados. É mentira. Isso daí vai acontecer, eu garanto a vocês. Mas demanda tempo. Demanda um amadurecimento dessa estrutura toda que está sendo mexida muito e que, com certeza, daqui a pouco, ali na frente, nós vamos encontrar um caminho. É um trabalho bem diferente de um clube. No clube, no dia seguinte, você jogou hoje, no dia seguinte você já começa a corrigir aquilo que foi feito, aquilo que foi apresentado, a melhorar ainda mais os pontos positivos que nós tivemos. Numa seleção, não. Quando acabar o jogo amanhã, 2, 3 vão para Londres, Danilo vai para a Itália, Dorival e comissão vão para o Rio de Janeiro, nós vamos sentar na frente de televisões, ou ao vivo em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, e estamos ali presentes. Então, é um outro tipo de trabalho completamente diferente. Na realidade, nos apresentamos agora, tivemos 2 treinamentos que eu posso falar, foram treinamentos, 2 dias de treinamentos, para podermos jogar com o Equador. Ontem e ontem, recuperação. Hoje, um trabalho leve, Caio sabe disso, um trabalho muito leve para poder estar em campo amanhã. E a gente tenta aproveitar o máximo possível esse período. É o que nós temos. Em outros momentos eram bem diferentes. Nesse momento, o futebol está muito igual. As distâncias ficaram menores. Quem estava lá embaixo conseguiu chegar nas equipes de cima. E o topo das equipes de cima estavam muito próximos de um limite. Então, nós temos que tentar entender tudo isso. E lutarmos, e trabalharmos, e nos aproximarmos do futebol brasileiro poder voltar a ser o melhor futebol do mundo. Irmão, pensando nesse período que você teve dessa vez, que você acabou de citar que é curto, 2 treinamentos, agora depois do jogo contra o Equador, mais segurando um pouco mais, né, a recuperação, qual é o seu grau de satisfação com o aproveitamento dessa janela? De que maneira o Brasil chega para enfrentar o Paraguai? E se você pudesse comentar a possível escolha pelo Hendrick para o time.
Felipe, assim, de modo geral, eu percebo uma evolução de uma equipe. Eu não estou falando como qualidade de espetáculo. Eu acho que, como equipe, estamos encontrando um caminho. Nós estamos muito fortes nas nossas retomadas de bola, nas nossas recuperações, na nossa volta, quando, de repente, na perda de uma bola, eles trocam 2, 3 passes e esboçam um possível contra-ataque, uma transição. Nós estamos muito mais agressivos nessa nossa retomada. Como equipe, eu acredito que nós tenhamos evoluído. O que está faltando são os detalhes próximos da área adversária, uma tomada de decisão um pouco mais segura, uma opção um pouco mais confiável, de repente, uma jogada individual que possa ter um desequilíbrio. Eu acho que esses pequenos detalhes que são fundamentais e que ainda não têm acontecido nesse momento. Eu espero que a qualquer instante nós voltemos a conviver com situações de improviso que nós, em outros momentos da seleção brasileira, tivemos aí aos montes. Desculpa. Com relação ao Hendrick, que era uma possibilidade que existia já anterior para a primeira partida, né, que nós atuamos agora, não aconteceu. Mais uma vez, eu senti muita falta de um homem ali, não de referência, mas um homem um pouco mais centralizado, mais próximo, que busca atacar os espaços que são deixados pela última linha adversária. O Hendrick tem essa característica, naturalmente que precisa de uma adaptação ainda, basicamente, a essa função, mas ele é o jogador que mais se aproxima dessa condição. Rodrigo, esse último jogo das eliminatórias foi muito bom para o Brasil, né? Além de ter feito o dever de casa, outras seleções que estão ali na briga perderam pontos. Então agora o Brasil tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, tanto para o Paraguai quanto para os próximos jogos das eliminatórias. Eu quero saber agora, com um pouco mais de tranquilidade, sem ter que pensar um pouco, sem ter que pensar tanto, na verdade, na classificação e sim no desempenho e outras características do time, o que a gente pode esperar de ver a seleção brasileira daqui para frente, sem essa pressão tão grande? Você sabe que essa pressão ela não diminui em momento nenhum, podem ter certeza disso. Quer fosse com uma derrota, uma vitória, quer estivéssemos com 1, 2, 3 pontos a mais ou a menos, a situação não se alteraria. A camisa da seleção requer uma atitude rápida, um desenvolvimento rápido e o alcance de resultados imediatos, praticamente. E é em cima disso que nós trabalhamos. Nós temos ali apenas um alívio por aquele momento. No dia seguinte, nós já estamos pensando o que podemos fazer, nós estamos satisfeitos, temos que melhorar, dependendo do resultado. Se fosse 1, se fossem 3, 4, 5, nós teríamos erros e acertos. E, com certeza, gerariam dúvidas e algumas certezas. Então, é em cima disso que a gente trabalha praticamente quase que diariamente. Por isso que, para nós, um resultado positivo é só um alívio. Ele não soa de uma outra maneira. O que nos dará uma segurança maior, se Deus quiser, vai ser chegarmos ao nosso objetivo principal, estarmos na decisão da Copa do Mundo daqui a 2 anos. E isso é um compromisso de todos nós. Treinos bons antes do primeiro jogo, que foi impossível pelo calendário realizar algo até o jogo de amanhã. Você vai contar com 3 jogadores de ataque, individualmente falando, a categoria técnica é indiscutível, independente de treinar ou não juntos. Mas vai da liga, pela falta de treinos, você conseguiu trabalhar eles pensando no jogo anterior e escalando nesse jogo? Assim, em termos de posicionamento, de equilíbrio, de ocupação de espaço, nós temos feito muito bem. Nós estamos pecando no ataque à última linha, numa individualidade que, de repente, desequilibre, numa troca de passes em profundidade. Isso ainda está faltando. É isso que nós queremos que aconteça de repente. Nos preocupa, é natural, é um fato natural. Porque um posicionamento inicial, a seleção tem.
tem uma boa postura, defensivamente passa poucos apuros. Sentimos um pouco o segundo tempo, quando perdemos a posse de bola, nós deixamos de ter o domínio da partida, que vimos tendo, ainda que não infiltrássemos tanto quanto poderíamos ter feito. Mas eu acredito que isso já é algo positivo, você ter um pouco mais o domínio da partida. O que nós precisamos é elevar esse número, apenas em um tempo, mas caminhamos aí por uma boa parte do jogo na sua totalidade. E, com isso, buscarmos a criação. O que nos falta nesse momento é justamente aquilo que nós sempre fizemos com maestria. É interessante isso, mas é o que vem acontecendo. Quando eu falo em treinamentos, nós chegamos em Curitiba no domingo, comissão técnica, alguns jogadores se apresentaram 12 ou 13 na segunda, outros mais na terça, quer dizer, você vem 24 horas e depois 48 das partidas de domingo, aqueles que jogaram, outros chegaram, né, no final do dia da terça. Então, assim, treinamento mesmo nós tivemos na terça-feira e na quarta, para que na quinta você sempre tira o pé e na sexta você faz a partida. 2 dias agora para recuperação, com a viagem e a partida de amanhã. Então, na realidade, são 2 treinamentos. É por isso que é muito diferente de você estar no dia a dia de um clube, né? As dificuldades são grandes para uma equipe que ainda está encontrando um equilíbrio. Confirmando se o Endrick será titular amanhã na partida. E também queria falar um pouquinho sobre, porque você falou sobre essa questão da pressão, né? Da insatisfação, muitas vezes, com os jogadores, com os resultados. E a gente está lidando com jogadores muito novos, né? O Endrick tem 18 anos agora, mas o Estevão, convocado, tem 17 anos. E eles são expostos, né, a situações. Óbvio, o Danilo, por exemplo, tem muita experiência, outros que estão na seleção sabem lidar com críticas e etc. Mas eles acabaram de chegar nesse ambiente da seleção brasileira, estão vivendo esse ambiente do futebol profissional, e eu queria saber como é que você tem trabalhado com eles, justamente para lidar, não nos momentos bons, né, na vitória, mas também principalmente nos momentos críticos, nos momentos de dificuldade, né? De um modo geral, exato. Eu não estou descontente de maneira nenhuma com esse grupo de atletas que nós convocamos desde a primeira convocação, aliás. Só para vocês terem uma ideia, ninguém nos decepcionou em sentido nenhum até agora. E isso, para mim, é um ponto muito positivo. Porque no momento da definição de uma convocação, às vezes, no último dia dela, nós ainda temos uma dúvida ou outra em relação ao nome ou outro, justamente para que não cometamos o erro, e não deixemos de pensar até o último instante, né, no nome de cada um, a importância de cada um, que poderá render para determinadas partidas, pelas características que apresentam. Então, para mim, esses jogadores estão me dando uma resposta muito positiva. Mesmo esses garotos que estão chegando, por exemplo, o Luiz, que iniciou a partida da sexta-feira, não iniciando agora, não há problema nenhum, fez um ótimo jogo dentro das suas características do seu clube. Então, eu acho que isso é um fato importante. Por isso que demanda um pouco mais de tempo, uma paciência um pouquinho maior. Eu sei que falar em paciência no futebol é totalmente efêmera, nós nunca vamos encontrar isso. Eu falo no sentido de posicionar o nosso torcedor em relação à sua seleção. Mas o que me deixa muito satisfeito e confortável é que a seleção brasileira está fazendo assim, jogos onde nós estamos tendo uma entrega muito grande, um comprometimento muito grande. Isso, para mim, é um ponto muito importante. Nós aliamos tudo isso, a técnica apurada que nós sempre tivemos, e ao encontro de caminhos que nos facilitem a chegada ao gol, eu não tenho dúvidas que aí sim teremos encontrado esse equilíbrio tão sonhado aí por todos nós. Vivendo uma reconstrução para o Brasil. Gustavo Alfaro fez o primeiro jogo contra o Uruguai, já apresentou um pouco melhor, e ele vem montando uma linha de 4 ali, de laterais, de jogadores com muita função defensiva também, o Júnior Alonso, o Balbuena. E ele disse hoje na coletiva que ele quer que o
Paraguai volte a ser aquele time chato que ninguém gostaria de enfrentar. Então, você está montando também um ataque muito veloz, muita agilidade. Qual é a melhor forma de usar esses jogadores para, de repente, enfrentar essa muralha que eles vão fazer, até do ponto de vista psicológico, se o jogo começar a ser muito estressante, pela provavelmente a dificuldade de passos que o Brasil vai encontrar, e esse novo Paraguai que já não é tão parecido com aquele da Copa América também, né? Ele tem trazido novos jogadores, recuperado como Gatito. Onde o time está natural. O resgate de uma característica que é única da equipe paraguaia, e isso eles usaram muito bem ao longo de anos. O que nós temos que ter consciência é que no campo adversário temos que ter um pouco mais de paciência. A rodagem de bola de um lado para o outro ela é fundamental para que a gente possa espaçar um pouco mais as linhas adversárias, e isso, de repente, nós estamos querendo encurtar muito esse caminho de chegar no gol. Por isso que, para mim, é um desafio ainda. Nós temos um pouco mais de paciência nessa troca de passes com velocidade, para que a gente consiga espaçar um pouco mais a última linha adversária. Eu acredito que em muitos momentos da partida com o Equador nós conseguimos transitar essa bola com velocidade, balançando bastante a última linha. Ou saiu de uma jogada que nós pontuamos ao Rodrigo, ele flutuasse em cima do zagueiro centralizado, que dificilmente sairia com abordagem, e ele recebeu essa bola livre, ainda teve tempo de limpar a jogada para poder fazer a batida em gol. Então, assim, os caminhos a gente vai tentando encontrar através das análises. Agora, o principal é que nós tenhamos tranquilidade em campo para encontrarmos a melhor opção no melhor momento. As tomadas de decisões de uma maneira mais equilibrada para aquilo que necessite determinadas jogadas. Eu acho que esse é um ponto que ainda nos desafia, e espero que de repente encontremos aí um caminho a partir de amanhã. Melhor atuação da seleção brasileira, né? O jogo do Brasil recuperar a bola com muita rapidez, usar as posições ofensivas quando o Brasil muito bem. Por mais que seja um Paraguai diferente, o que destaca daquela partida desse jogo de amanhã? O que você espera de utilizar um ponto diferente também em relação a essa partida? Você vê a impressão que fica pelo resultado alcançado, mas também, como com o Danilo, o comum é a ideia de que não foi uma partida da seleção da Copa América, ainda que tenham saído os gols. E, de repente, aqui passa uma impressão completamente diferente daquilo que foi o momento. A equipe paraguaia teve também oportunidades, coisa que não aconteceu. Tem jogos que talvez nós tenhamos tido um pouco menos de posse, que foi o jogo da Colômbia, no segundo tempo, de determinado momento para frente, e que não nos trouxe problemas nenhum. E às vezes passa a ser uma impressão um pouquinho diferente. Para nós, a equipe paraguaia exigiu bastante. É interessante isso. Eu acredito que nós temos que fazer um jogo ainda melhor do que fizemos nessa última. Nós temos que ter uma equipe consciente e, acima de tudo, entendendo que nós teremos um adversário que está mordido em muitos aspectos, e também está sendo cobrado, como nós estamos sendo cobrados nesses últimos momentos, e que precisa encontrar um caminho como nós estamos buscando. É um jogo onde a equipe que tenha, talvez, mais equilíbrio em campo possa ter um resultado melhor. E eu espero que o Brasil se encontre desde o momento inicial, jogando com confiança, a confiança que vem fazendo com que nós tenhamos, em boa parte do tempo, da maioria dos jogos, o principal, a bola, e buscarmos os movimentos de infiltração, que de repente possam ser mais repetidos, e com essas repetições nós possamos encontrar caminhos. Você vai para apenas seu 10º jogo aqui na seleção, e na maior parte desse período, por diferentes circunstâncias, você utilizou a escalação com o Rodrigo no comando do ataque, não exatamente como um 9 com bastante mobilidade, como você já falou em outras respostas, mas como sendo esse cara mais pelo centro. Você mesmo também comentou, treinou o time, pensava em escalar no último jogo. O Pedro teve a lesão dele e acabou mudando.
Quando você busca essa troca com um homem mais com característica de centroavante, com camisa 9, agora não o Pedro, mas o Endrick, o que você busca na seleção? E quais os ajustes necessários para que o jogo flua melhor com um jogador com essa característica? Um homem de referência com mobilidade, para mim é o ideal. Isso que o Pedro tem, e muito. Nós já pensávamos no nome do Pedro desde a primeira convocação, nunca foi diferente. Ele sabe disso. É um jogador que é perfeito para esse momento, talvez, que nós estejamos vivendo. Eu senti muito pela lesão que ele teve. Logicamente que nós perdemos uma opção muito importante, mas o principal foi o sentimento que todos nós tivemos em relação a ele, ser humano, ao Pedro. Posterior a isso, seria um atleta muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que ele completaria tudo aquilo que nós estamos desenhando. Rodrigo, a única coisa que eu não quero é que ele seja uma referência. Ele não tem essa característica. Então, o que eu sempre falo com ele, Rodrigo, você pode jogar de tudo menos de 9 como referência. Por quê? Porque eu acho que a mobilidade dele, a inteligência, a infiltração que ele apresenta no real, é tudo que eu quero que ele faça aqui dentro da seleção. A liberdade é essa, para que ele possa executar esses movimentos sem que ele tenha necessidade de estar com algum tipo de função. Ele tem liberdade de movimentação, para que ele possa usar o que ele tem de melhor, jogando da forma como ele vinha jogando com o Vini e o Bergman, voltando um pouco mais para a recomposição da sua equipe. Eles têm a liberdade do meio para frente. E era isso que nós propusemos quando colocamos os dois um pouco mais próximos. Agora, com o Endrick, o Rodrigo abre um pouquinho mais para que ele possa ser um homem um pouco mais posicional, com liberdade de movimentação, tá? Teoricamente, porque eu não acredito em posições únicas. Eu sempre quero ver uma equipe com liberdade de movimento. É isso que a gente espera que aconteça. Ele tem um posicionamento inicial, porém, tendo liberdade para poder flutuar do jeito que ele sabe. Mais nada, boa sorte amanhã, que a gente consiga mais uma grande vitória. Me permita, a gente estava falando muito do ataque, né, de várias funções que o Rodrigo pode exercer, e a gente vê uma equipe organizada, a gente vê um time muito competitivo, muito consistente defensivamente, mas ainda com alguma dificuldade de furar bloqueios defensivos do adversário. Você vê o Rodrigo como meia, trazendo ele um pouquinho mais para trás e mudando um pouco dessa configuração do meio de campo, ou você pretende repetir essa escalação de um meio de campo de mobilidade, de bom passe, mas um pouco menos criativo quando você tem 3 jogadores das características de Paquetá, Bruno Guimarães e o próprio André? Como é que você pensa no decorrer da partida da função do Rodrigo? Seria uma maneira de mudar a cara da equipe, trazendo ele um pouquinho mais para trás? E acrescento mais uma: jogar ele para frente é uma circunstância pela pressão dos últimos resultados, e a gente vê nas declarações dos jogadores que eles estavam incomodados, a necessidade de vencer, ou de repente para tirar um pouco do peso dessa molecada? Endrick, Estevam, Henrique, muito talentosa, mas que está chegando há menos tempo na seleção. Sim, Caio, o que eu vejo é que a cobrança ela é excessiva sempre, tá? É natural que eu tenha que entender tudo isso. Acontece isso num clube, a proporção ela é 10 vezes maior numa seleção. Todos nós queremos resultados aliados a jogos bem jogados. Não vou falar espetáculos, porque eu acredito que nós estamos distantes desse momento, nesse instante. O que nós precisamos é termos primeiro uma equipe confiável. Tendo uma equipe confiável, daqui a pouco, ela naturalmente vai se soltando com um pouco mais de naturalidade para poder chegar com uma maior facilidade ao gol adversário.
quando eu falo do Rodrigo, o que eu quero é que todos esses jogadores de meio, à exceção do André ou do João Gomes, até porque o André pediu para sair nessa última partida, ele que vinha fazendo uma excelente partida, dando uma consistência muito grande à nossa frente de área e uma saída de bola com muita qualidade. Mas a única coisa que eu peço é que esse sim seja um jogador um pouco mais chique. Os demais tenham liberdade de movimento. Tanto o Hendrick, como esse possível homem um pouco mais de área, quanto o Rodrigo, quanto o Paquetá, Bruno e o próprio Vini, se é o caso, como foi com o Luiz agora nessa última partida. Todo meio e atacante que entre nas funções de frente, eles têm essa liberdade de movimentação. O que eu sinto é que nós não precisamos carregar essa carga para dentro de campo. Nós temos que ter também a consciência de que existe uma pressão, ela existe, vai existir sempre. Agora, nós temos que jogarmos dentro daquilo que nós trabalhamos, que nós treinamos, e que é o dia a dia de cada um deles, em seus clubes. Tudo que eu procuro fazer aqui dentro, à exceção do Rodrigo, que é o único jogador que tem alternado funções, e ele se dá bem em praticamente quase todas elas, eu tento manter aquilo que eles venham realizando nos seus clubes, para que a gente possa ter um aproveitamento um pouco maior de cada um deles. Apenas isso. Porque o período de trabalho é muito curto. Se você ficar alternando muito, alterando muito, você acaba perdendo aquilo que você já está começando a ganhar. Com esse período que nós tivemos de Copa América, com 2 amistosos anteriores, os 2 sequentes, com México e Estados Unidos, eu acho que tudo é um caminho. É difícil você falar em paciência, eu volto a colocar essa palavra, mas é o que tem acontecido. É uma reformulação com a necessidade obsessiva de resultados. Não existe isso. Dificilmente você vai alcançar. Eu acredito que já essa estrutura inicial está sendo um fato muito positivo. O complemento, que talvez seja o melhor que nós sempre tivemos no futebol brasileiro, ele vai se dar assim de uma maneira bem natural, a partir do momento que esses jogadores sintam que eles estejam um pouco mais em casa, um pouco mais alegres, felizes em poderem realizar o futebol dentro daquilo que cada um saiba. É tudo que a gente espera que aconteça. Até porque comportamentos eles estão respeitando. O que nós precisamos é ter essa liberdade completa, transformando boas jogadas em gols. Apenas isso que está faltando. Cumprimento. O senhor foi um dos poucos homens do esporte que eu vi conseguir unir a torcida do Atlético Curitiba no mesmo evento. Foi muito aplaudido lá em Curitiba, o senhor sabe disso, né? E é a prova de que o senhor foi um campeão pelo Curitiba e pelo Atlético. O seu sucesso foi magnífico, onde todas as duas torcidas, que são rivais em tudo, que eu conheço bem, o aplaudiram de uma forma muito apreciável. O senhor falou lá em Curitiba que o senhor disse assim, nós temos que dar o melhor para o torcedor. A seleção deu o melhor naquele jogo ou ficou com um saldo devedor para a partida de amanhã? E completando com o senhor, eles não terão o Gomes e não terão também o André Cuba no meio de campo. Vão apostar as fichas no Inciso e no Vila Sante. Alguma diferença mudaria o seu projeto de jogo para amanhã? Não, em termos de projeto de jogo, não. Muda um pouco as características da equipe adversária, mudam, mas são jogadores de muito bom nível. Vila Sante, todos nós conhecemos, atua lá dentro. Eu tenho que fazer um agradecimento especial às torcidas e às diretorias de Atlético e Curitiba por tudo que nos propuseram, tudo que nos proporcionaram ao longo desse período, a atenção que foi dada, a qualidade do gramado que nós tivemos, a qualidade do treinamento do Atlético Paranaense, enfim, e o carinho que nós recebemos do torcedor curitibano em especial, praticamente todos os dias,
e uma retribuição também dos atletas. Eu acho que são pequenos passos como esse que nos aproximem um pouco mais do nosso torcedor. Tecnicamente, ainda não atingimos aquilo que nós queremos. Nós ainda estamos devendo, eu tenho consciência disso. Em termos de entrega, não. Entrega, eu acho que nós deixamos tudo em campo que poderia. Precisamos de mais? Sim. Agora, tudo é uma questão de tempo, momento e de ajustes para que encontremos o nosso caminho definitivo. Sobre o seu tripé de meio, a gente percebeu no jogo de Curitiba que você fez, como você acabou de dizer, o André mais à frente da defesa e o Bruno e o Lucas com mais liberdade. E a gente sente também que o Bruno, quando ele de trás, na frente dele, ele tem um rendimento mais consistente. E recebendo de lado, até de costas em muitas circunstâncias, ele perde um pouco, principalmente do punch dele de servir ali. Como é que você está trabalhando o tripé para amanhã? Você vai manter esse tripé assim no André centralizado e 2 volantes meios, ou você vai trazer o Bruno um pouquinho mais para trás? Primeiro, o Bruno sempre jogou nessa função. Ultimamente, né, nesses últimos 6, 7 meses, é que ele tem atuado como um primeiro volante, uma saída com muita qualidade, como nós fizemos com ele nos jogos e na Copa América, nos jogos iniciais e na Copa América. O que eu pedi para ele é que ele não jogue de costas em momento nenhum. Primeiro, porque ele perdeu um pouco desse movimento pelo período que ele ali está. Um pouco próximo do André. E nós estávamos fazendo uma inversão, né? Nós entrávamos com Bruno e Paquetá, André e a entrada de um dos laterais, um lado do outro, Danilo de um lado, em alguns momentos, na maioria deles com Aranha entrando pelo lado esquerdo, para que nós pudéssemos ter ali os 2 homens encostados ali no Rodrigo e os 2 volantes, teoricamente, no lateral e o André nessa função. Eu acho que esses movimentos nós conseguimos. Só que, pelo período que o Bruno ficou afastado, nós não tivemos o melhor dele nessa função. O que nós queremos agora é uma inversão, segurando um pouquinho mais Bruno e André, para que a gente libere um pouco mais, aí sim, os nossos laterais, principalmente pelo lado esquerdo. Maringá de Comunicação. Coube a minha última pergunta e eu quero te trazer algumas informações históricas. Foram 24 anos sem título, entre 70 e 94. Naquele período, o Parreira assumiu a interrupção de um ciclo ali entre 91 e 92. Agora o Brasil vai completar 24 anos. Você assume também na interrupção de um ciclo. Dentro do material que você encontrou, você acredita que é possível o Brasil retomar a subida nessa roda gigante? Você tem convicção de que é possível o Brasil voltar a ser competitivo na Copa e reconquistar a confiança do torcedor? Eu não tenho dúvidas disso. Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar.